eles tinham a questão deles matar um cordeiro, e esse cordeiro que mais tarde ele representava Cristo, o cordeiro. Depois Jesus, ele aniquilou a si mesmo, tomou a forma humana até a morte e morte de cruz. Ou seja, Maria não morreu a morte de cruz, Pedro não morreu a morte de cruz para salvar os nossos pecados, nem Tiago, nenhum dos seus discípulos, nem Abraão, nem Davi, nem o Pelé, ninguém. Só Jesus que ele se tornou cordeiro. Aí João Batista diz assim, quando João Batista estava batizando, terminou de batizar a Jesus, aí ele diz assim, João Batista. Aí o próprio João Batista, que era profeta, o maior dos profetas, ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, que tira o pecado do mundo. Aí, quando você vai ler lá em Filipenses 2, o versículo 7, Jesus aniquilou a si mesmo, tomando a forma humana até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Quer dizer, não tem nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Tem não tem não. Aí ele falou assim, pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que é o nome de Jesus, é no nome de Jesus que se dobre todos os joelhos, todo mundo que nasceu, que morreu na época da Arca de Noé, de Abraão, de Davi, todos têm que se dobrar o joelho. E Jesus falou assim, você procures a mim, não procures a outro. Exatamente. Um santo ou qualquer um ajuda uma pessoa se Deus der a autorização. Jesus é sobre todas as coisas. Aí deixa, isso. Aí deixa eu lhe falar, então não é por meio de obras que o homem vai ser salvo. O homem é salvo só unicamente por Cristo, porque Cristo foi crucificado. Até a morte de cruz, os malfeitores. Roma que crucificou a Jesus, mas foi o próprio judeus, o seu próprio povo, que lá em João vai falar assim, veio para o que era seu, se referindo aos judeus, e eles não receberam a Jesus. Mas eles condenaram, e Roma crucificou a Jesus pelas leis pertinentes da época, no meio de dois malfeitores. Então o homem não é salvo por obras. Pode ser bonzinho, pode dar esmola, não é por meio de obras. A única salvação é só por meio de Jesus, por causa do sacrifício que ele se tornou cordeiro. Aí lá na cruz ele falou algumas palavras, e umas que ele falou foi assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí depois ele falou assim, Pai, está consumado, quer dizer, que ele já tinha concluído tudo que Deus já tinha ordenado para ele. Aí depois Jesus falou outra palavra, em tuas mãos entrego o meu espírito, aí expirou. Só que no terceiro dia, quando Maria Madalena foi visitar o sepulcro, a pedra já estava removida, tinha dois anjos lá, e o anjo pergunta, a quem tu está procurando o vivo entre os mortos? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Aí ele passou 40 dias, aparece aos seus discípulos e fala para os discípulos o seguinte, Mateus capítulo 28 e Atos também capítulo 1, da Bíblia Sagrada. Aí ele vai dizer assim, pregai o meu evangelho. Em Mateus ele vai dizer assim, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí em Atos 1:8 ele vai dizer assim, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a capital dos judeus, Samaria, aí ele vai falar também toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, que chegou até nós, esse evangelho. Porque se Jesus não tivesse falado para pregar até os confins da terra, e mais tarde ele levantou Saulo, que era o apóstolo Paulo, que esse apóstolo Paulo que começou a pregar os gentios, que somos nós, e o evangelho chegou até nós. Então a salvação é só por meio de Jesus, só por meio de Jesus. Com certeza.